Olá pessoal, bem-vindo no nosso curso de Django REST. E nesse vídeo vamos implementar o método específico, né, para fazer o upload e atualizar a imagem tanto do item e também de uma store. Mas antes disso, vou importar aqui algumas coisas, né, dentro do Django REST mesmo. Então vou lá, vou importar decorators. Então from REST framework .decorator import action. Perfeito. Agora vamos dentro da nossa store e vamos implementar o upload da imagem para atualizar ele. Então vou começar usando a nossa action. E essa action permite que a gente possa definir um método próprio, né, para executar determinadas ações. Ou seja, como poder for, por padrão, a gente tem o model view set, que ele tem o create, o retrieve, o update, o destroy. A gente pode criar a nossa própria função aqui e setar o que a gente quiser dentro dele, usando esse decorador action. Então, o decorator recebe, né, esse parâmetro, method. Esse método recebe uma lista, então ela pode receber um put, ela pode receber um post, ela pode receber um get, mas é você que define e vai determinar o que isso vai ser ou não. Nesse caso, né, como a gente vai atualizar um item existente, então eu estou usando o método http put. E a gente precisa passar para ele, né, detail igual a true. O que seria esse detail igual a true? Detail igual a true significa que ser na URL deste método que a gente está definindo, quando vai definir o endpoint, ele vai ter que ter o ID do objeto lá dentro. Então, vai ter o ID do nosso objeto do banco de dados lá dentro, né, da URL dele. Então, ele define, né, detail igual a true. Então, eu vou definir, né, def upload store image. E eu vou dizer, ele vai ser self, vai receber o self, vai ser request, vai receber o args, vai receber o args também. E vamos usar, né, o nosso try catch, try except, no caso, e o item a ser atualizado, né, como a gente vai atualizar apenas a imagem, vamos buscar o item, então get of 44, e vamos passar para ele a class da nossa store. O ID vai ser igual a kwargs, como você já sabe, né? E vamos buscar o PK dentro do nosso kwargs. E agora, como a gente está recebendo esse item, vamos apenas dizer item.image e vamos apenas setar a imagem que a gente vai receber da nossa request. Então, files. Dentro do file, você vai apenas fazer get image e salvar o item, né, para finalizar item.save. Beleza. Obviamente, finalizando, né, return response. E nessa nossa resposta, vamos, né, devolver o serializer. Então, vai ser store serializer, que vai receber o item que acabou de ser atualizado e ele vai fazer a conversão e vamos pegar apenas os data que estão dentro do retorno dele. E vamos passar, obviamente, um status http 200 OK. Beleza. Agora vamos, né, finalizar com a implementação dos except. O que vai ter? Item does not exist. Não, pardon, é item.does not exist. Porque o getObject of 44 vai emitir uma exceção 404 não
item não encontrado. Então, a gente vai, né, fazer um return relacionado a isso. Return response. E vamos ter, né, o nosso dicionário que a gente vai passar, de type, quer dizer, store não encontrado. Não encontrado. Ponto. E vamos repassar status, né? Status vai ser igual a http 404 not found. Perfeito. Qualquer outra exceção vai retornar um erro do servidor exception. Qualquer outra exceção que aparecer vai ser return response detail algo deu errado. E vamos seguir, né? Vamos retornar um status ponto http 500 internal server error. Perfeito. Salvando. Então, a gente implementou esse método, né? Upload store image, que vai ser exatamente igual, né? Ao que vai fazer a atualização apenas da imagem da nossa store e ela lida apenas e exclusivamente com isso. A gente pode fazer, agora a gente pode implementar o mesmo para o item e vai ser exatamente o mesmo método. Então, eu posso copiar aqui e fazer as alterações necessárias. Então, eu vou copiar aqui, vou colar e eu vou fazer as alterações necessárias, né, para que ele possa se encaixar. Então, aqui não vai ser upload store image, vai ser upload item image. Quando ele vai fazer aqui, ele vai buscar um item, perdão, eu acho que acabei errando, né, aqui. Ao invés de botar dentro da store, eu acabei usando item ao invés de store. Então, ele vai pegar a store, né, e ele vai fazer as alterações necessárias. Então, corrigem também dentro do seu código e prestam atenção quando estão digitando as coisas. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo item does not exist, só que eu estou trabalhando com a store. Então, tem que ser store does not exist. Então, muito cuidado quando estão implementando e prestam bastante atenção. Então, aqui, por exemplo, a gente, né, eu acho que está finalizado, store não encontrada, store does not exist, http a get object of 44, store, então está tudo certinho. Eu acho que qualquer coisa, quando a gente for fazer o teste e der algum erro, a gente, né, vai ver junto se o caso estiver dando algum erro. Então, eu chego aqui também, eu vou olhar, eu tenho upload item, image, request, etc. Item vai ser get object of 44, item. Então, ele vai pegar o item. Então, item.image, vai receber a imagem, save, response, store serializer. Não, aqui não é mais store serializer, é item serializer. Então, a nossa item serializer vai receber o item e vai pegar os dados e devolver ao usuário com o status de 200 OK. Beleza, então vamos ter o item does not exist, caso houver alguma exceção quando ele for buscar no banco de dados. Vamos ter aqui item não encontrado e vamos retornar o http not found, 404 not found. E qualquer outra exceção, alguma coisa deu errado e vamos, né, retornar um http error 500 internal server error. E então, basicamente é isso, né? A gente finalizou a implementação dos métodos, né, específicos e endpoint para fazer o upload de uma imagem específica e atualizar os logos e imagem dos itens.
Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui. No próximo vídeo, né, vamos ver como a gente cria cada endpoint e como é que a gente, né, vai em seguida implementar eles, definindo o endpoint para cada um das nossas views para poder interagir e fazer testar já logo em seguida. Muito obrigado. Se inscrevam no canal e não deixa, né, de deixar seu like. Se tiver com alguma dificuldade, alguma dúvida, bota, né, deixa nos comentários ou manda um e-mail para a gente, né? A gente vai tentar responder na medida do possível. Muito obrigado e até a próxima.